Que coisa, hein, Gastão? Que coisa. Tá bom, coisas que acontecem, né? É. Pode passar. Pior é quando você está no aeroporto. Estamos ao vivo. Estamos ao Então, vivo? estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Estamos. Deixa eu ver a gente aqui. Estamos aqui. 8 pessoas estão nos acompanhando. Vera, Lúcia e Heloísa Lucas. Obrigado por terem ficado conosco. Tá? Nós tivemos um problema aqui técnico. A Nédio também está voltando. Tivemos um problema técnico. Heloísa Lucas voltando, Janine Veiga assistindo, Vânia Rosa Costa, Arlete Silveira, Cipriano. Doutora Janine está lá, firme conosco, dando boa noite. Bem, nós vamos poder estender um pouquinho, professor Gaston? Vamos poder estender um pouquinho? Não, diga qual é o horário que tem que terminar. Você sabe que eu sou obsessivo. 8 horas. Não tem problema, porque eu continuo. Olha só, pessoal, vamos aproveitar, então, o professor Gaston, que estava... Nós conceituamos tudo a partir do rock do famoso Fito Paz, que tem a sua música A Rodar-me Vida, e que tudo, na letra, ele faz referência que tudo começa de novo, sem parar. E a rodar minha vida, a rodar meu amor. Então, o professor Gaston fez uma explanação muito boa sobre como é que o prazer vai se desenvolvendo, como é que é a procura desse prazer do gozo. E aí chegou na pergunta, eu estou resumindo muitíssimo, tá, gente? Sim. Chegou na pergunta em que ele dizia, Jorge, repetir é bom ou ruim, Jorge? Eu falo, bom, depende, né, Gastão? Repetir pode ser muito bom. E aí ele entrou na questão da repetição no uso, no comportamento adictivo, no comportamento recaído, segundo a nomenclatura psiquiátrica, médico-psiquiátrica, e no comportamento repetitivo, na adicção, na retorno à toxicomania, no comportamento definido pela linguagem psicanalítica. Eu passo ao professor Gaston para que ele possa agora fazer um apanhado disso. Quero dizer a vocês que ele vai precisar sair às 20 horas e nós continuaremos falando um pouco, não sobre tanto a psicanálise, mas sobre a recaída uma outra abordagem para que vocês não percam o esforço de hoje. Por favor, professor Gastão, pode continuar. Bom, Jorge, eu adoraria ficar até às 10 horas, né? Até 23, mas você sabe que o Gaston tem tudo planejado, tudo armado, né? O horário, eu sou meio obsessivo. Eu não sei se... Vamos aproveitar, então. Vamos aproveitar. Tá bom. Bom, então, isso aqui que tem que ver com a repetição, né? De que eu botei o ponto de vista de Lacan e de Freud, né? Para o Freud, né, temos a primeira vivência de satisfação. Eu vou fazer uma síntese, pessoal. Primeira vivência de satisfação, que é a origem, né? Onde pequenininho, o que vai fazer? Vai querer repetir aquilo que provocou satisfação. Isso é o nudo, o primordial, a origem de como nós, né, buscamos prazer e satisfação. Quando a gente vai entrar, né, na toxicomania, a gente vai perder uma noção muito importante, vai se perder como sujeito. Por quê? Porque a gente vai se objetalizar, vai perder noção de pensamento, de linguagem,
e vai ficar, né, como se fosse uma só coisa, né, com o objeto substância. O único que tem na cabeça o toxicômano grave, né, por exemplo, de cocaína, né, está pensando o que vai fazer com a cocaína, né? Quando ele vai conseguir, quando ele vai consumir, quando você se fala com ele como psicanalista, ele está falando todo o tempo da mesma coisa. Ele é repetitivo, gente. E aí, olha só, a influência que tem o desenvolvimento libidinal, pulsional, na vida de um sujeito. Ele vai repetir como se fosse o passarinho, né? O loiro, né? O loiro, papagaio, né? Papagaio, né? Repete a mesma coisa. Ele está repetindo o discurso. E o que acontece aí? Gente, ele tem uma pobreza intelectual muito profunda que vai levar sempre ao mesmo resultado. É o consumo e a toxicidade. O que vai fazer o psicoanálise? Estamos falando do ponto de vista freudiano. Estamos falando de Freud. Estamos falando da primeira tendência de satisfação como uma origem da compulsão à repetição. O que vai fazer o psicoanálise freudiano aí, gente? Ele vai tratar de construir a transferência para que o toxicômano deixe a posição objetal para passar a uma posição subjetiva, onde ele tenha sentido e encontre sentido na repetição de por que estou fazendo isso aí. Qual é a origem, como eu falei há um instante, né, que vocês não conseguiram olhar, né? Minha paciente que me fala, Gastão, eu estou namorando com um noivo novo e ele é igual que meu namorado antigo. E o que você está vendo com você? Eu falo para ele. Porque o problema não é do namorado que você tem agora, que está repetindo com ele. O problema é de você. A repetição é um problema do sujeito. Então, quando nós estamos nessa situação, gente, a pergunta é: o que está vendo comigo? O que eu tenho que estou trazendo para aqui, nesse aqui e agora, que eu não consigo olhar na minha historicidade, que marcou meu desenvolvimento e que ainda eu estou repetindo uma coisa que é em cima, né? Me faz mal. Porque, como falou o Dr. Jorge, tem repetição boa e tem repetição ruim. A boa, faça esporte. Toma um suco de laranja, eu adoro suco de laranja, suco de limão. Isso não tem nada de mal, né? Isso é bom para a saúde. Mas consumir tabaco, consumir álcool, consumir cocaína, né? Gente, é tóxico. Por isso a gente está falando de toxicomania. Tem um comportamento autodestrutivo, que é o comportamento que Freud fala quando fala da compulsão a repetir. Tem gente que, como nós falamos semana passada, que tem mais pulsão de thanatos, pulsão de morte, mais que pulsão de vida. Pulsão de morte e thanatos é uma pulsão autodestrutiva. A pessoa gira, né? A rodar nossa vida compulsivamente de maneira autodestrutiva. Por isso que o Jorge traz a música, né, de Fito Paz. Porque a toxicomania tem muito disso aqui, gente, onde a reincidência, a repetição, formam parte da estrutura psicológica. A pessoa tem uma predisposição, tem uma vulnerabilidade em recair, né? Se ele não conseguir se ter consciência plena de qual é a raiz da sua repetição. E o mais difícil para a psicoanálise aqui, quando a gente fala com um toxicômano, é descobrir isso aí. Ter a capacidade de ouvir qual é a raiz da repetição
que vai levar sempre a um círculo vicioso e virtuoso. Vicioso porque é dependência química e virtuoso porque ele alcança o objetivo. Qual é o objetivo? Encontrar a cocaína para consumir. E ele fica aí na escravidão do gozo. Quando termina o efeito do consumo, da satisfação, o que acontece, gente? Ele entra no vazio próprio e característico das substâncias químicas, onde sai fora a dor, mas fica essa parte do sujeito que começa a sofrer. A parte do sujeito que ele reconhece, sabem qual é? É quando ele sente uma dor. O psicoanálise vai explorar essa dor, vai escutar com muita profundidade, vai compreender e vai encontrar um sentido diferente. Por quê? Por que você traz isso aqui? Por que você repete? Onde você se lembra que vem isso aí, né? Então, minha paciente lembrou do seu pai. Lembrou, Gastão, eu descobri com a tua pergunta que os dois namorados são muito parecidos ao meu pai. E com o meu pai eu tinha uma relação muito estreita. E eu adorava meu pai, mas eu adorava, mas eu criticava ele. Como se fosse meu namorado agora. Então, a gente descobrindo isso aí, toma consciência da raiz, e isso aí nos proporciona a possibilidade de reparar com consciência isso que faz que nós repitamos, né, compulsivamente, fazendo, né, uma flagelação, né, no nosso corpo. Para Lacan é diferente. Para Lacan é o sujeito do desejo do outro, meu pai e minha mãe, que vão construir isso que eu sou, esse ideal que eu sou. E eu trouxe o exemplo do meu pai, né? Meu pai que me levava às palestras na PUC em Rio de Janeiro e que fez o que eu sou aqui, né? Com vocês. Eu estou repetindo um símbolo do meu pai, onde ele era palestrante e eu construí um ideal do meu ego, né? E que por que eu fiz isso aí? Porque eu introjetei, né, aquele objeto que foi o objeto que seduziu a minha mãe. E aqui aparece o complexo de Édipo, gente. Então, aqui eu encontrei uma rede simbólica legal. Por quê, gente? Porque eu adoro o que eu faço, eu adoro compartilhar com vocês, eu adoro de fazer isso aí, de fazer isso aqui. Eu posso repetir live com Jorge e Ângela todos os dias. Eu estou feliz. E se eu estiver com gente aqui, a turma em Rio, em Brasília, tudo, puxa, eu estaria muito mais feliz. Mas isso aí é uma rede simbólica que eu consegui introjetar e potenciar. Agora, o que a psicoanálise pode fazer quando estamos na toxicomania? E a pessoa está perguntando, Gastão, como eu consigo sair fora disso aqui? Eu não estou conseguindo, cara. Eu estou na mesma situação, repetindo, e eu não consigo. E ele chora, cara. Ele chora, turma. Está chorando. Ele consegue até se angustiar através do símbolo do psicoanálise que ele encontra. Como fazemos isso, gente? Quando nós trabalhamos o conceito da morte, quando nós trabalhamos o conceito dos afetos, da importância dos afetos, da importância sair fora. Olá? Olá. Ah, o Jorge saiu fora. Ele saiu, na certa ele foi ver alguma coisa aí, responder alguma questão.
Ah, perfeito. Eu cortei Pode tudo aqui. continuar. Bom, Pode continuar. o psicoanálise tem a capacidade de quê? De encontrar, através da escuta, através do sentido que o outro tem da sua existência, escutar aquilo que ele não consegue escutar por ele mesmo. Quando nós botamos em palavras isso que ele não consegue olhar de ele mesmo, é quando a gente consegue dar um sentido diferente à historicidade do sujeito. O trabalho mais difícil do psicoanálise na toxicomania é subjetivar aquilo que não foi subjetivado de maneira legal, de maneira, não sei se a palavra é correta, da maneira mais saudável possível, né? Porque é muito possível, gente, que o toxicômano tenha um problema com a mãe, problema de violência, problema de abuso, problema de legalidade, de limite. Tem muita coisa aí, gente, que forma parte da psiquis de um toxicômano. O que a gente tem que fazer? O que Lacan falava. Toda a ciência em análise é ciência do particular. Ninguém pode fazer ciência quando é analista sobre a diversidade e a pluralidade. Todo caso é uma história diferente. Toda pessoa vai sentir de uma maneira diferente. É por isso, gente, que nós temos que trabalhar muito forte na maneira que a gente vai ouvir essa realidade subjetiva que é própria desse sujeito. Ninguém é igual ao outro. Não tem, gente. Não tem até complexo de tipo similar ao outro. Todos. Olha só que incrível quando Lacan fala isso aqui, gente. Lacan diz, uma situação, um caso de uma pessoa, a gente pode somente encontrando esse pequeno detalhezinho da historicidade, pode encontrar o núcleo, a raiz de toda essa história que ele fez e que ele nunca conseguiu poder solucionar por ele mesmo. É uma pequena porção da história que nunca foi falada, que nunca foi dita, que ele nunca conseguiu falar. Muitas vezes, turma, eu encontrei pessoas que me falaram, olha, Gastão, você sabe uma coisa? Eu nunca na minha vida falei disso com ninguém. É normal, né? Porque ao psicoanalista a gente vem a falar tudo o que a gente sabe, né? Mas quando você encontra que isso que ele sabe é um descobrimento através do psicoanálise, da associação livre, da transferência, porque ele diz, mas eu nunca pensei, pensei, minha mente nunca teve esse conteúdo, eu não sei como eu encontrei isso aqui. Eu me lembro, Gastão, que quando eu era pequeno, meu pai me espancava, né? Quando eu queria fazer uma coisa, ele me chamava de que era uma inútil, que eu não servia para nada, né? Eu nem lembrei isso aí. Agora estou lembrando, Gastão. E passaram um monte de sessões. Então, gente, aí a gente conseguiu ouvir isso que o próprio paciente nunca ouviu de ele mesmo. A gente encontrou, descobrir uma coisa que ele nunca encontrou na sua vida. Isso, sabe o que significa, gente? Catarsis. Ele encontrou a forma de se tirar fora esse lixo que estava fazendo mal e que ficava numa compulsão repetitiva autodestrutiva, onde o outro significante, nesse caso,
pai, né? Ele estabeleceu com o pai uma repressão onde a dor ficou no inconsciente. Ficou por efeito da repressão. Mas ficou, gente. E onde foi? Para onde foi? Foi para a toxicomania, né? Porque ele não somente teve essa situação, essa situação é a raiz, mas o pai se afastou dele, o pai foi muito chato com ele, o pai foi muito duro, exigente, né? Professor, Mas a dor ficou. Então, professor Gastão, desculpa, Jorge, eu não estava olhando você. não, está tudo ótimo. O pessoal está adorando aqui, está dizendo aula espetacular, viu? Obrigado. Incrível, disse a Lenira. Perfeito, a Vera Lúcia, perfeito, a Alessandra. Live maravilhosa, Bia. Então, eu estou. A Andrea Bianchini, que conseguiu voltar também. Eu estou feliz em assistir essa live maravilhosa. Eu tenho que ir preparando nossos alunos. Nós temos, no momento, 52 pessoas que ainda nos acompanharam, mesmo com essa queda de comunicação. Então, professor, eu sei que o senhor tem que terminar, o senhor já vai atender agora, e vamos falar às 10 da noite, nós dois, não é isso? 10 e Sim, 15? senhor. 10 e 15. Sim. Então, eu queria que você pudesse, então, se despedir, lembrando que eu continuarei com vocês aqui, abordando esse tema, não sob o ponto de vista de uma visão psicanalítica lacaniana, mas, por exemplo, respondendo aqui a nossa colega, a alguém que me pergunta, Patrícia Rebelo, então, como sair dessa repetição? Quer dizer, é justamente, tem a questão analítica e tem a questão médica, legal, como é que se age, para se conseguir que o indivíduo, o indivíduo que está numa relação objetal, ele passe a ser visto como um sujeito, mesmo em situação que não lhe agrade. Então, professor Gastão, eu gostaria que o senhor, então, se despedisse. E vamos ver, professora, se na semana que vem nós podemos contar de novo com o professor Gastão, ou daqui a 15 dias, para repor. Está ótimo. Então, Muito vamos tentar acertar. Tá bom, pessoal? Tá bom, está ótimo. Então, o professor Perfeito. Gastão vai se despedir. Eu e a professora Ângela continuaremos por mais meia hora para podermos cumprir o nosso programa hoje. Por favor, professor Gastão. Bom, eu adorei essa live, eu adorei tudo que a gente fez, essas 3 aulas incríveis, o pessoal que nos acompanhou, as intervenções, a interação com você, Jorge, com você, eu agradeço, Ângela, a tua predisposição, foi muito legal, eu acho que a gente faz um time muito bom, né? E eu acho que vai trazer coisa nova. O Jorge já antecipou alguma coisa, né? A gente vai fazer uma coisa, já vamos fazer uma coisa muito legal para toda a nossa turma. Eu preciso aqui, poxa, uma alegria, né? Meu colega Luiz Pires, colega de faculdade, falou que Gastão vuelva sempre. Obrigado, Spiri. Que legal. Obrigado. E podemos tentar na semana que vem, professor? Sim, podemos bater, sim, claro, a gente aceita, claro que sim. Luiz Pires, na semana que vem, Gastão volverá e teremos, então, a oportunidade de repor um pouco mais. Agora, Tá então, bom. vamos deixar o professor se despedir, então, porque ele tem que dar aula, e nós continuaremos aqui mais um pouco com vocês e até respondendo algumas perguntas, tá bom? Bom, obrigado, muito obrigado, eu adorei essa live, adorei, uma pena, né, que a gente teve esse problema técnico, mas eu acho que tanto faz porque a gente vai recuperar,
a turma vai ter muito mais. Prontamente, a gente vai ter muitas novidades incríveis com o Jorge. Eu acho que vai ser um sucesso. Eu acho que vai ser, tenho certeza que vai ser um sucesso para todos os que formem parte disso aqui que a gente está preparando com o Jorge. Obrigado, Jorge. Obrigado, Ângela. Boa noite para toda a turma. Boa noite. Boa noite. Com Deus. Muito bem, pessoal. Que bueno, ¿eh? Que bueno, ¿eh? Gastón se fue. Toco y me voy. Ahora tenemos la competición con Brasil e Argentina. Bem, pessoal, o professor Gaston abordou hoje aqui muito, claro, trouxe assim um pouco da lembrança dele em relação ao pai e como é que ele introjetou, não é, essa figura paterna e que ele se identificou com esses desejos e que o papel do analista é ir escutando que identificações entre outros. Tchau, Gastão. Um abraço. Vai com Deus. Então, o papel do analista é ir observando essas identificações e em que momento essa identificação interfere fortemente na vida. Keiko Komatsu, nós vamos continuar, viu? Pode ficar tranquila que estaremos continuando agora. Então, gente, aquilo que se chama voltar à toxicomania, ou retornar à adicção, para a medicina clássica, para a psiquiatria, para a terapia cognitiva comportamental, se chama recaída. É o termo clássico que nós usamos. E lembrar que a repetição, como nós trouxemos no início, com a belíssimo rock and roll de Fito Paz, chamando a atenção para a rodar, mi vida, a rodar, mi amor, eu não sei onde vai, eu não sei onde vai minha vida, eu não sei aonde vai dar minha vida, nem também o que se passou, quero sair, quero viver, não é? Tchau, até amanhã, né? Então, a rodar o desejo, a querer o amor, e que esses valores culturais eles marcam muito, não é? Aquilo que nós temos dentro, como representações dentro da nossa mente. Então, é preciso lembrar que as representações elas são... A Bianchini está falando o fantasma da recaída. As representações elas são marcas profundas na memória e elas tendem a guardar a necessidade da repetição. Lembrem-se que uma criança recém-nascida ela precisa repetir a mamada. Ela acaba descobrindo que, se chorar, ela recebe o seio materno e a alimentação. Então, nós vamos, a partir dessa tenridade, guardando na nossa mente, mais precisamente, na nossa memória, as representações. E uma dessas representações é a necessidade de repetição. Então, é comum você estar ensinando uma criança, você que tem uma criança em casa em idade escolar, Bia Pedroso, nem todos os alunos conseguiram. Agora todos já conseguiram, viu, Bia? Nós sabemos que todos os alunos não conseguiram, mas agora já estão todos conseguindo, nós resolvemos o problema técnico aqui. Então, por favor, podem ficar tranquilos, aqui a gente toma conta direitinho de vocês. Agora, eu gostaria de dar a vocês um pouco mais de aula, já que vocês perderam cerca de 30 minutos. Então,
Então, aqui alguém está perguntas fazendo, mas o básico é que nós precisamos guardar o conteúdo da repetição. E eu estava dizendo que as crianças que estão em casa estudando, às vezes você vai explicar para ela, você sem querer toma a atitude de invadir o aprendizado dela, querendo facilitar o aprendizado, querendo facilitar a fixação do que está sendo ensinado, e ela rapidamente diz, não, deixa eu repetir. Ou seja, a criança percebe que, com a repetição, ela acaba acertando. Então, esse conteúdo, repetição, é um conteúdo que está ligado à sobrevivência do ser humano. O conteúdo está ligado a repetição está ligada a um conteúdo que precisa lembrar a pessoa de que ela precisa tomar líquidos. Então, a pessoa diz, você toma quanto de água por dia? É necessário que a gente tome de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. É necessário repetir os copos d'água para que nós possamos sobreviver. Então, vamos lembrar que a utilização da droga é o consumo de uma substância e que nós, no primeiro dia de nascido, precisamos consumir líquido, precisamos consumir leite materno, de preferência. Então, algumas crianças que estão em estado muito grave, elas acabam tendo uma alimentação parenteral, ou seja, pela veiazinha, por uma artériazinha mais profunda, né? Então, é necessário que essa criança repita em momentos consecutivos a ingestão da alimentação, do líquido, do remédio. Tome este remédio de 8 em 8 horas. Tome este comprimido de 6 em 6 horas. Repetição. No judô, você treina várias vezes. No tênis, o jogador tem que treinar várias vezes as jogadas. Tem que haver repetição para que haja um melhor desempenho. Então, a repetição ela vira uma memória, não somente daquilo que você está repetindo, mas da necessidade de repetir. E quando a pessoa, a memória, não é, vem através de uma representação. Então, a criança vê um seio e vê um leite, ela não sabe bem que aquilo é leite, ela apenas sente aquilo entrando, aquele prazer que vai entrando dentro, não é, do seu estômagozinho e vai aquecendo o seu estômagozinho, ela vai sentindo aquele prazer. Ela não sabe bem o que é, mas aí ela representa isso com o olhar materno. Então, ela vê o olho da mãe e ela passa a reconhecer todo aquele prazer. Eu não estou dizendo que não possam existir outros, eu estou trazendo a teoria da representação na memória do prazer. E isso depois pode vir a se repetir através de outros conceitos, não mais do leite materno, mas da lembrança da mãe, né? No momento when I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, whispering words of wisdom, let it be. Quando eu me encontrava em momentos difíceis, sem saber o que fazer, minha mãe Maria vinha a mim, deixa aí, com palavras. Então, aí já não é mais o leite materno, é o olhar, é um olhar carinhoso. Não é? E aí, let it be, como Bianchini está aqui dizendo, né? Então, é isso, let it be. Então, quando a pessoa, num momento de tristeza, na adolescência, num momento difícil, não tem Mother Mary,
não é? Não teve aquele olhar querido daquela mãe. Infelizmente, nem todas as mães são boas mães, porque elas também vieram de uma cadeia de equívocos familiares em que outras mães, as suas mães, ou as suas tias, aquelas que eles criaram, também não foram boas. Então, isso tudo vai virando uma cadeia de equívocos, de sofrimentos. E aí, esse adolescente, num momento de tristeza, não tem Mother Mary para dizer palavras de sabedoria, ela experimenta uma droga. Nesse momento, ela adquire um conceito de prazer. Não tanto do prazer, mas do alívio do sofrimento. O alívio do sofrimento. E esse alívio do sofrimento vira uma representação. A maconha, a cocaína, o álcool, o tabaco, geram uma representação que vai para a memória e fica lá guardada. Quando o indivíduo consegue parar na força de vontade, só na determinação, só na tenacidade, ele, às vezes, tem um sucesso, mas ele não se reformula com todos aqueles outros conceitos que ele construiu durante o uso da droga. A inveja, a ira, não saber dizer não, não conseguir se aplicar suficientemente para atingir sucesso em alguma atividade, geralmente atividade amorosa, afetiva. Então, este indivíduo, ele, num momento de grande sofrimento, a memória dele está guardada como uma representação de repetição de um conceito aparentemente suave que vai lhe liberar do mal-estar. E ele ainda não conhece esse mecanismo. Então, Patrícia Rebelo, quando este paciente, este indivíduo, ele não consegue entrar num universo dos significantes, da subjetividade através da psicanálise, quando ele não consegue entrar em abstinência, é necessário dar a ele um limite externo, uma internação. Se ele estiver na nossa cultura internação, ele for para o meio do deserto, não vai ter droga, ele vai ter que, tal qual Moisés, não é? Ele vai ter que penar no deserto, e aí ele pode compor os mandamentos dele. Né? Mas esses mandamentos, muitos que penaram nesse deserto, metafórico, claro, descobriram e constituíram o que se chama 12 passos. Então, eu queria agradecer, viu, aos alunos que continuam aqui comigo, depois da aula extraordinária do professor Gaston, estão aqui comigo. Eu estou procurando trazer algum complemento. Né? Então, nós estamos vendo que, se você consegue levar esta pessoa para uma internação, ela não terá mais a capacidade de manipular o mundo que lhe cerca para obter a droga. Não que ele seja mal intencionado, mas lembre-se, a sua memória, que é o que alimenta o seu pensamento, e se ele for inteligente, ele vai usar essa memória de maneira muito hábil para conseguir repetir o contato com este conceito chamado droga, que lhe diminui o sofrimento da abstinência.
Muito bem. Muitas vezes, geralmente depois de 15 dias, 3 semanas, o paciente consegue entrar em psicanálise, por exemplo. Consegue. Porém, é mais difícil nessa fase, porque ele não, quando ele consegue uma abstinência razoável, usando esse mecanismo de 12 passos, que alguém aqui chamou atenção agora, dizendo que é só por hoje, viu? Então, quando ele consegue, ele quer continuar, muitas vezes, com esta programação cognitiva comportamental, que dá conta de, da sua necessidade de manter a abstinência, dá conta da sua. Cria um novo conceito de abstinência que, com a repetição da programação, então, a repetição da programação, senhor Bebeto, para o senhor que está pronto para ir embora, eu quero dizer o seguinte: é por isso que são 90 dias, 90 reuniões. Tem que ter uma repetição, porque com a repetição desse conceito de abstinência, ele começa a formar uma representação. Nossa, eu não sou uma pessoa desprovida de caráter. Nossa, eu não sou uma pessoa desprovida de valores. Eu sou uma pessoa que tem uma doença, é um conceito. E, à medida que ele vai criando representações daquilo que se passa naquele tratamento, ele cria uma memória de recuperação. E esta memória funciona tal qual uma coleção de círculos concêntricos. Ou como uma cebola. Você corta uma cebola e você vê que são círculos concêntricos. Quanto mais círculos afastados do centro da doença você constrói, mais barreiras o paciente terá a recaída. É essa a questão. Ele vai criando uma memória protetora, com vários círculos concêntricos de proteção, de modo que, se em algum momento ele tem alguma dificuldade, recordar, repetir e elaborar. Muito obrigado, Heloísa Gouveia. Eugênio Nico está gostando, e Lenira dizendo que é difícil, mas não impossível. Olha, é bastante, é simples. Parece difícil porque a dor é muito grande. Mas, a partir do momento em que o indivíduo desenvolve uma aceitação, em que ele se rende, a partir do momento que ele se rende, ele começa a deixar isso entrar. Porque é uma cultura muito bem elaborada. Muito bem, esta cultura, ela se contrapõe à psicanálise? Não. Porque, muitas vezes, essa cultura da recuperação, ela permite uma vida bastante satisfatória, mas existem outras questões subjetivas marcantes que esta programação não dá conta. Então, é possível fazer, em primeiro lugar, um tratamento em que você a Andréa falou aqui muito bem que, para a pessoa ficar em abstinência, ela precisa criar novas memórias. Muito obrigado, André, você guardou a aula. Então, como é que nós podemos constatar isso? Eu vou falar mais 7 ou 8 minutos, né? Vou falar mais um pouquinho para compor. Então, eu gostaria de trazer a questão da neurociência e da neuroimagem. Quando
Nós falamos do leite materno, ou da repetição do baseado, do crack, da cocaína. Nós estamos falando do centro do prazer. Inicialmente, a conceituação se dá no centro do prazer. A pessoa sente um prazer e fica uma memória desse prazer. Porém, a recaída não é por ativação do centro do prazer, é por ativação do centro da memória. E nós temos o centro da memória, que fica aqui na base do hipocampo, e que quando uma pessoa... Eu até acho que falei isso, não sei quando agora, recentemente, uma aula aí que eu dei, ministrei, falei sobre isso, que você consegue, através de um exame de neuroimagem, do PET, ver que região do cérebro está sendo estimulada. Foi um artigo que foi publicado aí. Na que região do cérebro está sendo estimulada quando o paciente que está em abstinência vê um filme da ativa. Vê um filme da ativa, é um termo utilizado por grupos de mútua ajuda, um termo muito bom, que define quem está usando e de quem não está usando. Então, quem está na ativa está usando, na ativa do uso de substâncias químicas. Quem está em abstinência não está na ativa. Então, quem está em abstinência, se assiste um filme glamouroso sobre a ativa, essa pessoa, você consegue, através de um exame de neuroimagem, constatar que lá na base do hipocampo está havendo, no centro da memória, está havendo maior atividade de consumo de oxigênio e de glicose. Portanto, aquele centro da memória está funcionando mais. E é por isso que a sabedoria contida, muito obrigado, Jussara Lontra Cardoso, criando novas memórias a partir da repetição de hábitos saudáveis. Não podia deixar de lembrar aqui a nossa querida professora Jussara. Então, na medida em que você vê que a pessoa está sendo estimulada pelo filme, aí você pergunta, você está sentindo vontade de usar? E fala, estou. Esse filme me dá vontade de usar. E, portanto, você percebe que o desejo de recair começa no centro da memória. No entanto, a sabedoria de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, criou o verbo, a voz, evite. Se o professor Gaston estivesse aqui, eu faria um trocadilho com evita. Evita Perol. Don't cry for me, Argentina. Mas evite lugares de ativa, evite pessoas de ativa, evite conversas de ativa, evite hábitos, evite qualquer atitude ou comportamento que esteja ligado ao seu uso no passado. Porque você vai despertar na memória representações que contêm conceitos de prazer ligados a drogas e o desejo à repetição. Então, esta é uma visão. Estou dividindo com vocês às 8h24 da noite, agradecendo muito, viu, Nédio? Que bom que você pôde entrar, hein, Nédio? Eu fui lá dentro, mexi em tudo e consegui colocar você de novo na aula, hein, Nédio? E eu quero agradecer aos 53 alunos que estão comigo até esse horário. Fico muito feliz, viu? Então, nós devemos a uma sabedoria popular.
Agora, esta sabedoria popular não explica, às vezes, por que eu posso ter vontade de agredir alguém. Geralmente, você está querendo beber, você está querendo usar, está com muita raiva, você está querendo usar. Mas há outros gatilhos que vêm anteriormente ao uso, em que até o uso foi um alívio para esses gatilhos. Eu me lembro de uma pessoa que eu quero muito bem, que o filho ele foi chamado ao consultório da pediatra do filho, dizendo que o filho tinha um probleminha. Ele chegou lá, o filho estava em coma. Esse cidadão é médico, alcoólatra, dependente de substâncias químicas, já estava em abstinência naquela ocasião, há 20 anos atrás. 20 anos. E o filho foi levado para... Ele fez respiração boca a boca, ele ressuscitou o filho no consultório da pediatra. E levou o filho para o procardíaco. E assim que o filho foi estabilizado, entubado, foi feito tudo, estava salvo, ele é alcoólatra, ele foi para um posto de gasolina, em frente ao cemitério São João Batista, comprou uma lata de Coca-Cola e uma garrafa de Perrier. Sentou no meio-fio, telefonou para um colega dos Alcoólicos Anônimos, abriu aquilo e começou a chorar. E bebia Coca-Cola, e bebia água Perrier e chorava. Porque ele reconheceu que aquele momento lhe traria na memória uma dor profunda que ele já havia experimentado na perda de um ente querido. Ele teve esta percepção. A pessoa foi lhe ajudar, ficou com ele, depois brigou com ele, ficou inimigo dele, mas ele tem grande gratidão por essa pessoa. Sempre que encontra na rua, quer falar, o outro trata mal, fala, mas ele tem gratidão por essa pessoa. Porque foi quem lhe socorreu, porque alguém estando do lado com conceitos, com representações, com repetições da programação, vai ajudando a manter aqueles círculos concêntricos da cebola. E este cavalheiro, cujo filho sobreviveu, ele está vivo, continua fazendo a programação dos 12 passos, como membro de Irmandade, mas ele também se submete à análise, se submete à meditação. Quando ele entra no supermercado, vai na gôndola de tratamento, ele escolhe tudo que ele pode. Entendeu? Porque ele não tem convicção de controle completo. A Jussara Alontra está dizendo só eu posso, mas não posso sozinha. Jussara. Ulisses Paivas, velhos locais e velhos lugares vão disparar os gatilhos, perfeito. Regina Said agradecendo. Leila Miranda teve problema, Leila, mas o problema não foi seu, viu, Leila? Foi nós aqui
que tivemos uma dificuldade de transmissão. A Deise Cury também teve dificuldade em assistir. Jéssica Correia quer saber até quando pode pedir o certificado. Jéssica, está publicado, não tem 5 dias que eu publiquei no WhatsApp. Então, às 8h30, eu quero agradecer aos 57 alunos que nos acompanharam até às 8h30. Muito obrigado. Foi um prazer. Professora Ângela, muito obrigada. A senhora deve ter ficado aí preocupada aí com o nosso equipamento, que não estava funcionando. É verdade. Graças a Deus, deu tudo certo. Muito obrigado. Um beijo para vocês. Sábado teremos aula. Teremos aula sábado? Não, feriado. Dia 1º de maio. Sábado é feriado. Mas na outra terça, vamos ver se a gente traz o professor Gastão de novo. Vamos sim. Atrasa um pouquinho, viu? Tá certo. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigada, doutor Jorge, mais uma vez pela sua disponibilidade e brilhante explanação. Boa noite a todos, alunos. Até terça próxima, dia 4 de maio. Obrigada.